Nossa história começa na Terra dos Deuses, um lugar que nenhum humano pode alcançar. É uma bela terra sagrada que o mundo humano não pode comparar. Aqui, todos os deuses são fascinantes em termos de aparência física e também possuem habilidades diferentes. Mas dentre todos eles, houve alguém escolhido por Guzeol, que teria um poder inefável, o que gerou uma hierarquia entre os deuses. Ademais, isso dividiu o novo reino em 4 reinos, liderados pelos professores dos 4 territórios. Mas agora as coisas tomarão um rumo decisivo porque uma nova flor desabrochou. Era uma noite tranquila numa clareira na floresta quando um bebê, enrolado em um pano, apareceu na base de uma árvore. A protagonista da nossa história, essa mesma criança, tem olhos azuis impressionantes, redondos como a lua, e ficou surpresa com os acontecimentos. Ela se perguntou por que a primeira coisa que viu quando abriu os olhos foi o céu noturno, o que a fez imediatamente se indagar onde estava, e ficou chateada porque alguém sem coração poderia fazer algo assim com ela. Para ela, teria sido um pouco melhor se tivesse sido colocada na porta da casa de outra pessoa. Mas ser deixada na floresta ao ar livre é simplesmente impiedoso. Ela se questiona por que alguém faria algo assim. Percebendo o quão pequenas são suas mãos, o que lhe mostra que ela realmente renasceu como um bebê. Ao relembrar sua vida passada, ela fica triste por ter sido derrotada injustamente na luta, pois foi eliminada por motivos que desconhecia. Naquela época, ela usava uma pedra preciosa amarrada no pescoço, mas acha que muito tempo se passou desde então e agora, ao abrir os olhos, ela tem um novo começo na vida. Entretanto, isso a deixa ansiosa porque normalmente os bebês veriam primeiro o rosto dos pais, ou pelo menos das parteiras, o que reforça em sua cabeça a ideia de que ela foi abandonada assim que nasceu. Com a ansiedade e a tristeza começando a tomar conta dela, ela pensa que a luta continuará e que viverá da mesma forma que viveu em sua vida anterior. E não ajuda o fato de ser apenas um recém-nascido que não consegue nem expressar seus pensamentos, aumentando mais sua frustração que ela não consegue evitar o choro alto. Ela diz acreditar que também está acabada nesta vida, quando subitamente ouve barulhos de arbustos próximos assustando-a. Em sua mente, ela exprime a essa entidade, seja um fantasma ou um animal, para simplesmente sair. Momento em que, inesperadamente, vários pares de olhos vermelhos brilhantes aparecem na sua frente. Amedrontando-a ao vê-los olhando para ela, assustada, ela acha que deveria fugir. Mas como ela poderia realizar isso com seu corpo assim, sem muito o que fazer? Ela fecha os olhos e pede fervorosamente para que alguém venha salvá-la, quando repentinamente há mais barulhos de espinheiros. Ela abre os olhos e enxerga um tigre branco magnífico e brilhante, parado entre ela e as feras. Ele soltou um rugido, fazendo com que as outras feras recuassem tremendo de medo, enquanto o tigre direcionava sua atenção para ela. Agora cara a cara com a criatura, aparentemente mais intimidante à medida que se aproxima e olha para ela. De repente ela o ouve falar e chamá-la de humana. A próxima coisa que ela sabia era que estava sendo carregada na boca do tigre, enquanto ele corria pela floresta. Ela não consegue deixar de pensar em como alguém disse uma vez, que se você mantiver a calma, poderá sobreviver mesmo que um tigre o persiga. Mas agora, seu pensamento é diferente daquele anterior. E o pior é que ela fica tonta com toda a corrida que o tigre está fazendo. Ela se pergunta como conseguirá manter a calma em uma situação como essa? Embora o tigre não esteja prestando atenção nela, ela imagina que agora deve tomar uma decisão. Ou ela será mordida até a eliminação, ou poderá fazer alguma coisa e ser eliminada depois disso. Ela olha para seu pequeno punho, tão delicado e macio, sabendo que não funcionará contra um tigre, mas ela não tolerará ser abandonada assim. Com toda a sua força em seu punho, ela começa a socar o focinho do tigre, enquanto o animal fica confuso com o que ela está tentando fazer. A menina pensa que pode machucar a mão fazendo isso porque, afinal, a mão de uma criança é frágil. Mas se ela usar a voz também, talvez dessa forma tenha um impacto no tigre. Subitamente, ela entra em contato com o ferimento do tigre no focinho, fazendo com que a criatura a solte. A menina fica feliz porque seu plano funcionou, apenas para descobrir que foi deixada bem na frente de um penhasco. Pouco antes dela cair, o tigre se transforma em um lindo homem com longos cabelos brancos, pegando-a nos braços no momento em que ela perde a consciência. Durante o tempo que a segura assim, o homem imagina consigo mesmo que essa garota se parece muito com uma certa garota de sua memória,
acariciando sua bochecha enquanto pensa sobre isso. Porém, inesperadamente, ele franze a testa, porque não há como ser ela, e nunca será, à medida que ele continua pulando pela floresta. Ele segura a bebê com firmeza, pensando que vai cuidar dela por um tempo, até que ela possa cuidar de si mesma. A garota acorda de repente, olhando para o teto enquanto está deitada confortavelmente em um quarto luxuoso. Então, imediatamente pensa que talvez ela esteja viva, reconhecendo que isso não está dentro da barriga de um tigre e suspira de alívio ao perceber que não é o último. Ela fica animada imaginando em como teve sorte, quando um pensamento repentino a atinge. Ela está realmente segura agora? Ela começa a se perguntar se este é apenas um dos truques do tigre para engordá-la antes de saboreá-la, o que a faz temer por sua vida novamente ao pensar no tigre engordando-a. Mas olhando em volta do quarto é muito luxuoso e talvez ele não a elimine. Afinal, ainda está tudo bem. É só um pensamento instantâneo. Ela continua abrindo e fechando o punho, sentindo-o macio como a mão de um bebê, quando de repente ouve alguém abrir a porta de seu quarto, seguido por algumas vozes chamando. A primeira é Miho. Enquanto isso acontece, Miho insiste com os outros que o que está dentro da sala não é sorte do Oriente. A outra voz entrando na conversa, explicando a Miho que Baek Ryong, o tigre, usou magia para trazê-la de volta, por conveniência. Começaremos a chamar Baek Ryong simplesmente de Baek na história. Continuando de onde paramos, nossa protagonista fica mais preocupada a cada minuto, à medida que as pessoas fora de seu quarto continuam a comoção. Finalmente, Miho fala e diz que destruirá a magia de Baek. Ela disse aos outros para ficarem de lado, enquanto faziam o possível para detê-la. Miho se comparava a uma deusa suprema, tinha características de raposa e desprezava ajuda. Ela lhes dizia para irem embora, com raiva por eles ousarem se opor a ela. Miho ficava mais irritada a cada segundo que eles se recusavam a abrir a porta. A garota também ficava ansiosa, imaginando o que aconteceria se Miho insistisse em abri-la. Momento em que Miho anunciou que abriria a porta. Em contrapartida, a garota implorava mentalmente para que ela não o fizesse. Mas foi tudo em vão quando outra voz interveio e disse a Miho para parar. A garota conhecia essa voz. Era de Baek. Mas Miho permaneceu imperturbável e desta vez usou seu título como deusa suprema para ordenar a Baek que abrisse a porta. Porém este recusou, dizendo que este é o palácio dele e não é da sua conta. A partir daí, a garota percebeu que o nome da cidade de Baek, de que eles estavam falando antes, era o nome do tigre. Quanto a Miho, ela diz a ele que todas as terras estão sob a autoridade da deusa suprema, enquanto Baek apenas diz a ela que não esperava que ela estivesse tão interessada neste assunto. Miho responde dizendo como ela não poderia se importar com esse assunto, especialmente porque Baek está escondendo um humano dentro de seu palácio, perguntando se ele não estaria interessado se isso acontecesse com outra pessoa também. Baek não respondeu à pergunta dela e disse que não sabia que ela tinha o hábito de ser intrometida, mas Miho culpa a velhice por isso, dizendo que ela está começando a desenvolver interesses em alguns lugares estranhos à medida que se aproxima dele. Já que foi ele quem derrotou o território do norte, o que foi uma conquista incrível. Neste ponto, Miho está começando a irritá-lo, e ele pergunta por que ela gosta de complicar as coisas, mas ela apenas o avisa para não desperdiçar seu poder. Ao que Baek responde que é bastante problemático para ele continuar carregando seu poder. Enquanto isso, a garota fica mais frustrada por dentro, reclamando mentalmente sobre Baek brigando mais com Miho. De volta para as duas divindades do lado de fora, Miho ordena que ele abra a porta novamente, caso contrário ela vai quebrá-la, e desta vez, Baek obedeceu e disse a ela para sair do caminho, enquanto a garota começava a entrar em pânico por causa do que acabou de ouvir. Baek abriu a porta com Miho atrás dele, dizendo a esta que a menina ainda estava dormindo e avisando-a para não tocar na menina. Mas esta perguntou se ele realmente precisava tocar na menina em primeiro lugar. Enquanto isso, a garota finge estar dormindo, se perguntando por que ela teve que fazer isso, quando Miho se aproxima para vê-la melhor. No momento em que a deusa afasta a cortina fina, ela estende a mão para tocar a garota que finge dormir. Esta última abre um olho bem a tempo de ver a mão de Miho na frente de seu rosto, assustando-a. Não demorou muito para que os sentimentos da garota a dominassem, e ela soltasse um grito alto. Até ela ficou surpresa e se perguntou por que ela estava chorando, mas Miho se afastou, espantada com a ação da garota, e perguntou por que ela estava chorando, virando-se para Baek.
apenas para encontrá-lo olhando para ela e franzindo a testa. Baek deu um passo à frente enquanto Miho continuava em pânico, e desta feita foi a vez dele estender a mão e acariciar a bebê. Assim que ele fez isso, ela se acalmou e parou de chorar, imediatamente dando um sorriso a Baek enquanto ele continuava a acariciar sua bochecha. O tigre branco continuou fazendo isso por um tempo, e assim que tirou a mão, a bebê começou a fazer beicinho e pegar sua mão, enquanto Miho os observava, surpresa com a cena que se desenrolava diante de seus olhos. A deusa sorriu para eles antes de perguntar a Baek se ele queria levar a bebê de volta para casa e cuidar dela, mas o tigre branco apenas olhou para ela e disse-lhe para parar de falar bobagens. Miho não pôde deixar de rir e comentar que Baek parece ter talento para cuidar de bebês, mas este não respondeu. Desta vez, Miho olha para a bebê novamente e com toda a seriedade diz a Baek que ela realmente se parece com Chiho, a irmã mais nova de Miho. Ao ouvir o nome, a bebê ficou mais curiosa, mas Miho continuou conversando com Baek, perguntando se o motivo pelo qual ele levou a bebê foi porque ela se parecia com ela, mas ele negou a afirmação. Baek explicou que encontrou a bebê abandonada na selva de Chungang, então decidiu adotá-la, enquanto a bebê ficava inquieta. Na cabeça dela, o fato de ele ter contado a Miho que ela foi abandonada em uma floresta é muito triste, mas novamente ela não pode refutar a afirmação dele porque foi assim que a encontraram. Ao ouvir sua explicação, Miho perguntou por que ele fez isso, e outra pergunta se seguiu, perguntando se ele estava realmente preocupado com a garota, principalmente porque Baek não é esse tipo de pessoa. Ele ficou em silêncio por um momento e admitiu que era exatamente como ela disse, acrescentando que isso tende a dar aos humanos. A bebê apenas olhou para ele, depois baixou os olhos, sentindo-se triste ao pensar em ser abandonada. Por outro lado, ela mudou de assunto e disse que a garota não pode sobreviver no reino dos deuses, e dessa vez foi a vez de Baek baixar o olhar. Surpreendentemente, Miho se aproximou da bebê novamente, dizendo que a menina gostava dele, enquanto a bebê olhava diretamente para ela. A garota pensa que talvez essa pessoa não seja má afinal, e começa a se perguntar se Miho é uma raposa, antes de lhe dar um sorriso radiante. Miho não esperava que a bebê sorrisse assim para ela, pegando-a de surpresa. Mas ela rapidamente recuperou a compostura e usou seu leque para cobrir metade de seu rosto enquanto começava a ativar seu poder. Baek perguntou o que ela estava fazendo, enquanto Miho continuava a olhar para o bebê, que agora estava balançando o pequeno punho quando de repente os olhos de Miho brilharam, e houve uma luz brilhante atrás dela. Quando a bebê abriu os olhos, Miho segurava uma pedra preciosa da cor do oceano, enquanto Baek olhava para ela e estava prestes a perguntar o que era. Mas antes que pudesse fazer isso, Miho deixou cair a pedra preciosa na frente do bebê, onde ela ficou mais brilhante antes de se desintegrar dentro de seu pequeno corpo. Sentindo a pedra preciosa dentro dela, a bebê tenta senti-la, mas é indescritível. O que pode sentir é que gradualmente pode começar a se concentrar. Com os olhos fechados, ela podia sentir o entorno do palácio, até os pássaros pousados nos galhos das árvores e até o fluxo do vento. Ela gradualmente abre os olhos e volta à realidade ao ouvir Baek chamando Miho. A deusa suprema diz a ele que ela está farta da vida que leva, por isso se interessou pela vida do bebê. Isso não agrada Baek, cuja frustração transparece em seu rosto, mas Miho apenas diz a ele que entende por que ele se sente assim e esclarece que a bebê não corre risco de morrer. Além disso, a garota será capaz de resistir ao poder da pedra preciosa, segundo Miho, o que deixa Baek chateado. A bebê só pode se perguntar sobre a pedra preciosa de que Miho estava falando, enquanto Baek continua franzindo a testa, dizendo à deusa suprema que ela não parece ter certeza se a bebê viverá ou não. Neste ponto, Miho aponta que ela ainda está viva, e se ela fosse apenas uma pessoa comum, então a possibilidade de morrer estaria presente. Como não conseguiu refutar a resposta dela, Baek apenas perguntou se a pedra preciosa que ele deu à bebê pertencia a Chiho, e este afirmou, dizendo que era uma das pedras preciosas que sua irmã possuía. Ela se aproximou novamente da criança, ao mesmo tempo que dizia que tinha vontade de lhe dar a pedra preciosa, segurando a mão da bebê enquanto os dois se entreolhavam sorrindo. Baek não tinha mais nada a dizer e suspirou exasperado, enquanto a bebê se perguntava se a pedra preciosa dentro dela realmente pertencia a uma pessoa chamada Chiho,
Falando em pedras preciosas, Mirro explicou que houve muita controvérsia em torno desta, e é por isso que tem de decidir na convenção deste ano se entregará este poder. Baek não apenas franziu a testa, mas não conseguiu acreditar no que acabara de dizer, pois a deusa suprema explicou que a localização da pedra preciosa é em algum lugar da Terra Oriental. Por causa disso, outros territórios vizinhos sentiram seu poder e agiram de forma incontrolável, e Baek, que se recusou a participar do fiasco, disse-lhe para levá-lo embora. Mirro ficou surpresa ao ouvir isso dele, perguntando a Baek se ele já havia decidido abrir mão do poder absoluto. Afinal, se alguém recebesse o poder da pedra preciosa, até mesmo um humano poderia ser tão glorioso quanto uma criatura divina, e talvez até viver para sempre. Parece bom demais para ser verdade, mas Baek não está interessado nisso. Enquanto isso, Mirro ressalta que a pedra preciosa que ela passou para a criança não é dela, mas sim de Shiro. E porque foi transmitido uma vez, nunca poderá ser recuperado por ninguém que não seja o proprietário original. Baek olha para ela e diz para ela pegar de volta ou jogar fora, fazendo com que a bebê congele. Ela se pergunta se Baek está insinuando que ela seja jogada fora e acha a ideia atraente, já que ela poderia ser livre. Desta vez foi a vez de Mirro falar, dizendo-lhe que, se a pedra preciosa caísse nas mãos de outro deus, a criança estaria em perigo. Além do mais, eles também precisam recuperar a pedra preciosa, mesmo que isso signifique separar sua alma. Mas provavelmente será impossível tirar a pedra preciosa dela. Ao ouvir a explicação de Mirro, a bebê mudou de ideia e implorou ao tigre que não a jogasse fora, prometendo que ela ficaria bem. Ela tentou apelar para ele, lançando-lhe o olhar mais suplicante, enquanto Baek a olhava atentamente. Ela tentou se comunicar com ele mentalmente, prometendo-lhe que não pediria nada na próxima vida, por mais que a abandonassem. Ela só queria que ele não a jogasse fora. O silêncio encheu a sala inteira quando Baek de repente se virou para Mirro como se estivesse confirmando algo. Quando a bebê começou a agitar os braços, ele lembrou que era um tigre, e não um humano com compaixão. Para amenizar a situação, Mirro diz a ele que está criando a bebê da melhor maneira que pode, enquanto Baek olha para ela, feliz por Mirro estar ao seu lado. Dentro da mente do menino, ele já está dizendo ao tigre branco que estará sob seus cuidados a partir de agora. Afinal, se eles tivessem planejado capturá-la, teriam feito isso desde o início, pensou ele. Agora que foi estabelecido que ela é filha de Baek, muitos atendentes logo vieram em seu auxílio, incluindo várias senhoras com orelhas de animal. Ele achou difícil saber quem era quem. Graças ao poder da pedra preciosa, o amuleto de Baek foi retirado de seu quarto. E agora qualquer um poderia entrar e sair quando quisesse, o que a incomodava. Uma das criadas que cuidava dela disse à bebê que corria o boato de que, entre todos os palácios, a bebê era a mais bonita. Ao ouvir isso, a bebê ficou surpresa e impressionada, pois aquele também era seu território. Diferentes criadas cuidavam dela diariamente, e ela logo se acostumou a viver uma vida confortável no palácio. Às vezes ela ouvia conversas de outras pessoas a poucos metros de distância, e pensava que era graças à pedra preciosa que lhe dava sentidos mais aguçados. Mas mais preocupante do que seus sentidos aguçados era o fato de Baek não ter sido visto ultimamente. Embora estivesse rodeada de criadas dia e noite, a ausência dele a fez pensar se ela gostava dele. Ela ficava pensando em quando apareceria, mesmo que uma das empregadas chamada Yeono a acompanhasse dia e noite. A bebê começou a ficar irritada com a ausência de Baek, a ponto de ter dificuldade para alimentá-lo. Uma das empregadas perguntou a Yeono como ela conseguia alimentar a bebê. Yeono aconselhou o colega a deixar a princesa em paz, sabendo que a bebê estava agindo assim porque sentia falta de Baek. A outra empregada fez o que Yeono disse quando este de repente mencionou o quão estranho era que seu mestre não apenas tivesse uma filha de repente, mas também que a deusa suprema Mirro lhe tivesse presenteado uma pedra preciosa. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, Yeono a avisou para não falar mais sobre essas coisas, a menos que ela quisesse ser morta por seu mestre, fazendo com que a outra empregada se calasse instantaneamente. Mudando de assunto, Yeono mencionou que Jaha também voltaria em breve, e disse à companheira que deveriam começar a se preparar. Com isso, a outra empregada começou a entrar em pânico, enquanto Yeono apenas suspirou, acrescentando que Jaha também ficaria encarregado de cuidar da princesa a partir de agora. Agora a bebê ficou interessada, perguntando-se quem era esse Jaha,
mas ela logo se esqueceu dele e adormeceu enquanto as empregadas continuavam com suas tarefas. Os ouvidos de Yeonu captaram o retorno de Jaha, mandando a outra empregada se preparar. Ela colocou a princesa de volta na cama, enquanto ela continuava pensando em como queria dormir mais, mas agora não consegue. Ela estendeu a mãozinha para Yeonu, implorando mentalmente para que ela a deixasse dormir mais. Mas as duas empregadas estão com pressa, passando peças de roupa. E Yeonu manda a outra empregada se apressar, quando de repente a porta se abre e um homem com longos cabelos castanhos entrou. De repente ela começou a chorar enquanto gritava que não sabia que Baek realmente tinha uma filha, enquanto uma das empregadas lhe entregava um lenço para enxugar as lágrimas. Enquanto isso, a bebê apenas os observa do outro lado da sala, pensando que Jaha não é normal e sentindo falta de Baek novamente, enquanto Jaha chora ao fundo. Enquanto Jaha olhava para as duas empregadas com lágrimas nos olhos, Yeonu só conseguiu abaixar a cabeça com raiva, enquanto a outra empregada apenas sorria. Jaha é considerada a esperança de Baek, descobriu a bebê mais tarde. Não é segredo que Jaha tem uma admiração avassaladora por Baek, a ponto de adorá-lo, e embora possa ser um pouco chato, é extremamente leal ao tigre branco. O único problema dele é que tem talento para se meter em encrencas, o que muitas vezes causa dor de cabeça para todas as outras empregadas. Quanto à princesa, ela apenas observa Jaha do outro lado da sala, me perguntando como um homem adulto pode agir como uma criança chorona. Há uma boa razão pela qual esse bebê chorão leal descobriu tarde a notícia sobre a filha de Baek. E tudo aconteceu há alguns dias. Justamente quando o tigre branco recebeu uma carta da deusa suprema, foi ela quem entregou a carta ao seu mestre, e manteve a cabeça baixa enquanto Baek lia o conteúdo da carta. Ele logo percebeu como as feições de Baek mudaram ao ler a carta, o que o levou a perguntar ao seu mestre o que era tão importante. Baek respondeu que a convenção foi adiante e ordenou que Jaha fosse em seu lugar, com o que este concordou alegremente. Apesar de sua alegria, ele não tem ideia do que fazer na convenção e estava prestes a perguntar ao seu mestre quando Baek apenas olhou para ele antes que ele pudesse fazê-lo. No final, ele decidiu continuar com sua nova tarefa sem fazer perguntas, e disse ao seu mestre para deixar tudo em suas mãos, embora Baek só o visse como uma pessoa chata. Com muita pressa, Jaha dirigiu-se ao palácio de Miho, que estava localizado no centro do novo reino, onde foi recebido pelos guardas e autorizado a entrar enquanto carregava consigo o selo de Baek. Assim que foi recebido no palácio de Miho, a deusa suprema informou-lhe que Baek tem uma filha, causando-lhe um colapso mental naquele momento. Ele já se perguntava por que foi o único que não foi informado dessa informação crucial, então voltou às pressas ao palácio de Baek, sem dizer mais nada, o que levou à situação atual. Jaha continua soluçando na frente das duas criadas, enquanto a princesa não pode deixar de comentar que ele seria um bom par se não fosse sua personalidade. Yeonu tentou acalmá-lo, elogiando-o por ter feito um bom trabalho na convenção, mas as orelhas de Jaha continuaram caídas e ele perguntou novamente por que ele não sabia sobre a filha de Baek. Para isso, Yeonu disse-lhe diretamente que foi porque ele estava na convenção que soube da notícia tarde, mas Jaha perguntou por que seu mestre nem lhe contou nada sobre ter uma filha. Desta vez, Yeonu apontou que foi porque Jaha estava dormindo profundamente quando Baek saiu para lidar com os territórios do norte. Yeonu diz a ele que provavelmente é porque ele e seu mestre não estão próximos o suficiente para compartilhar esse tipo de informação, fazendo Jaha soluçar incontrolavelmente novamente, gritando o nome de Baek em alta voz. Tanto as criadas quanto a princesa estão começando a se cansar do drama. A princesa pensa consigo mesma que também quer tapar os ouvidos para abafar os gritos de Jaha, mas resolveu fazer uma demonstração, pensando que ele não é a única pessoa que também sabe chorar alto. Reunindo todas as forças e se preparando para o momento, a bebê respirou fundo antes de soltar um choro alto, surpreendendo Yeonu e fazendo com que Jaha se calasse. As criadas correm para o seu lado, fazendo o possível para acalmá-la enquanto ela continua seu excesso de choro. Yeonu fica enfurecida com Jaha por todo esse alvoroço e Yeonu tenta acalmá-la, dizendo que sente muito e que é tudo culpa de Jaha. Enquanto balança a bebê nos braços, de repente ouvem passos se aproximando do quarto e, para surpresa de todos, Baek entra. A bebê abre os olhos e para de chorar para olhar para ele. Baek pergunta por que estavam fazendo tanto barulho.
Yeono pede desculpas ao seu mestre, enquanto Baek se aproxima e tira a princesa de seus braços para carregá-la. Ele continua olhando para sua pequena bebê com uma expressão vazia, enquanto a princesa olha em seus olhos e para de chorar rapidamente. Mas logo Baek coloca ela de volta na cama e a bebê tenta se debater. Mas ele já havia virado as costas e estava indo embora. Tanto Yeono quanto Jarrah abaixam a cabeça. Yeono pede novamente desculpas, mas desta vez foi Jarrah quem Baek chamou. Jarrah também se desculpou com ele, dizendo que estava envergonhado com seu comportamento e explicando que era a primeira vez que via um bebê, por isso não conseguia se controlar, e Baek apenas o perdoou, avisando para não cometer o mesmo erro novamente. Jarrah prometeu e se ajoelhou, e depois que tudo foi esclarecido, Yeono cuidou da princesa, enxugando suas lágrimas enquanto Baek e Jarrah observavam. Jarrah não pôde deixar de perguntar ao mestre qual é o nome da bebê, e dessa vez, Yeono também disse que não é bom ficar chamando a princesa de bebê, e sim por seu nome. Então os três, incluindo o bebê, viraram-se para Baek com expectativa, esperando que ele dissesse seu nome, enquanto este demorava um pouco antes de decidir o nome da criança. Ao falar, ele disse que o nome da bebê é Ari, e a bebê sorriu de volta, satisfeita com o nome que ele escolheu para ela. Yeono foi a primeira a elogiar o nome, dizendo como era lindo. Mas Baek não reconheceu o que ela acabou de falar, o que deixou Ari furiosa ao ponto de se perguntar o quão rude era da parte dele ignorar alguém que simplesmente lhe fez um elogio, enquanto Jarrah apenas olhava para as costas de Baek. Naquele momento ele disse ao seu mestre que havia algo que queria lhe contar, mas ele esqueceu, fazendo com que Baek se virasse para ele. Jarrah disse que era sobre a data da próxima convenção, explicando que aconteceria em breve, mas Baek respondeu que já esperava, e foi então que Jarrah acrescentou ansiosamente que Ari também tinha que participar, fazendo com que a bebê se virasse ficando surpresa. No entanto, Baek apenas perguntou quando seria a próxima convenção, e Jarrah disse que Miho queria que acontecesse assim que Ari soubesse rolar e engatinhar. Ao ouvir as condições de Miho, uma cara de descontentamento apareceu no rosto de Baek. Enquanto o tigre branco se perguntava o que se passava na mente daquela raposa maluca, Yeono se afastava com Ari, criando uma distância entre ela e os dois. Naquele momento, Baek disse a eles que precisava sair, e Ari ficou de mau humor, pensando que ele estava fingindo estar ocupado. Antes de sair, ele se aproximou novamente de Ari e acariciou seu rosto, e esse simples gesto foi suficiente para deixá-la feliz. Vendo a reação de Ari, Yeono não pode deixar de elogiar como a bebê parece gostar muito de seu mestre, enquanto Ari não consegue entender como ela pode gostar desse cara malvado, o mesmo tigre branco que a mordeu. Infelizmente para Ari, ela não conseguiu manter esse pensamento por muito tempo, pois agora estava começando a sentir sono, pensando que devia ser porque ainda não havia tirado uma soneca. Muito mais tarde, naquela noite, Ari acordou e viu que seu quarto já estava escuro, e se perguntou há quanto tempo estava dormindo. Ela geralmente cochila por cerca de 2 ou 3 horas, mas agora que percebeu, está sozinha. Ela estava pensando em como estava com fome, e começou a agitar os braços quando ouviu um barulho. Ela tentou olhar ao redor o melhor que pôde, mas não havia ninguém lá, o que a fez se perguntar se era um fantasma ou algo assim. Ari tentou se acalmar dizendo que não existem fantasmas, mas ouviu o som novamente, o que a fez pensar que talvez existam fantasmas neste mundo. Quando ela olhou para o lado, não havia nada lá. Suspirando de alívio, ela ficou surpresa ao ouvir uma voz na escuridão dizendo que ela finalmente havia acordado. A bebê rapidamente se virou na direção da voz e viu um grande gato olhando para ela, mas como estava escuro, foi difícil para ela ver o que era, e ela começou a chorar, assustada com a fera em seu quarto. No entanto, a fera falou novamente e explicou rapidamente que ele era Jarrah, fazendo com que ela parasse de chorar. Olhando para ele, ela se perguntou se era realmente o mesmo cara chato que conhece, e ao mesmo tempo, tentou identificar que tipo de fera ele era. Olhou para ele por um longo tempo antes de perceber que era na verdade um lince. Por outro lado, Jarrah ficou feliz pela princesa não ter chorado, pois não sabia mais o que dizer caso Ari não o reconhecesse. Nesse momento, a bebê sente orgulho de como ela conseguiu identificá-lo. Em sua mente, ela presume que não é uma garota normal. Ainda assim, ela não consegue evitar de ficar com raiva dele porque ele quase lhe causou um ataque cardíaco.
Sentindo que Ari estava aborrecida, Jarrah se ajoelha na frente dela. E vê-lo fazer isso a faz pensar que ele é muito fofo, embora ela suspeite que seja porque Haha está em sua forma de gato. Ela tenta se convencer a não cair em seus truques fofos. Jarrah fala que esse é o jeito dele de sempre e pede para ela não se surpreender quando o vir novamente. A princesa responde em sua mente que, em primeiro lugar, ele não deveria aparecer do nada. Então, Jarrah explica sobre sua espécie. Segundo ele, a princesa acabará sabendo que Alebrijes não revela facilmente suas verdadeiras formas aos outros. Alguns deles, como Yeono, que é uma cadela, têm um jeito muito vulnerável, enquanto os Alebrijes como Baek são fortes e perigosos. Ele diz que, embora Baek não tenha mostrado sua verdadeira forma a ele tem orgulho de dizer que já a viu, enquanto isso Ari continua dizendo que não se importa com o que Baek pensa. Ele continua e diz que a maioria dos Alebrijes não revelam suas verdadeiras formas aos outros, e admite que até mordeu algumas das empregadas para revelar sua verdadeira forma. Ao ouvi-lo se gabar, Ari franziu a testa. Pensou se essa era a razão pela qual eles não estavam no quarto quando ela acordou. Ela condena Jarrah pelos crimes que cometeu contra ela. Segundo ela, ele não será privilegiado depois de abrir os olhos, nem será bem alimentado de agora em diante. Mas Jarrah está bastante satisfeito com o que tem, pois acredita que a princesa Ari é gentil o suficiente com ele, então ele permanecerá obediente a ela. Ao contrário dele, a bebê não compartilha dos mesmos sentimentos, e na verdade ela está começando a ficar chateada com ele novamente, quando de repente Jarrah começa a chorar de novo. Ele começa a falar que sabe muito bem que Baek não lhe prometeu nada, e que a relação que ele tem com seu mestre é assim mesmo, mas ele não consegue evitar de se sentir triste com isso. Enquanto isso, Ari diz a ele em sua mente para não descontar isso nela, e que ele deveria contar tudo isso ao seu mestre. No momento em que Jarrah estava prestes a chorar de novo, Ari aproveitou o momento para ganhar impulso, fazendo uma contagem regressiva e respirando fundo antes de soltar um grito alto, fazendo com que Jarrah entrasse em pânico. Antes que ele pudesse se virar para sair, Baek já estava atrás dele, olhando para o pobre Lynx, que exclamou que estava sendo acusado injustamente, enquanto Ari olhava para ele com uma expressão zombeteira no rosto. Ari ficou muito feliz com a forma como ela colocou Jarrah em apuros novamente. Mas Baek se aproximou dela, perguntando se ela achava engraçado o truque que ela fez, ou se ela estava apenas chateada com Jarrah. Como ele não conseguia responder sua pergunta, Ari ficou surpresa com o quão lindo ele estava parado ali ao luar e admirando seus olhos. Ela admite que no início teve medo daqueles olhos, pois realmente acreditou naquele momento que ele iria devorá-la. Mas agora, percebendo o quanto ela se tornou sua filha, ela pensa em como foi incrível o rumo dos acontecimentos. Agora ela é a princesa do território oriental, atendida por muitas criadas e admirada por muitos. Enquanto isso, Yeono e as empregadas a chamam de filha escondida de Baek, convencidas de que ela é realmente filha dele. Naquele momento ela se lembrou de algo crucial: ela não é um tigre. Ela nem tem as mesmas orelhas e rabo que ele, o que a fez se perguntar como as pessoas daqui concluíram que ela era filha de Baek e juraram lealdade a ela. Mais uma vez, Ari fica frustrada, pensando em como poderia esclarecer as coisas se pudesse falar e dizer a verdade, mas sua linha de pensamento é desviada. Quando ela ouviu Baek dizer que ela parecia bem agora, ela se virou para ele enquanto ele explicava que quando ele a trouxe aqui pela primeira vez, ela teve pesadelos assim que dormiu, mas parece que isso já acabou. Ari, por outro lado, tentou se lembrar do que ele estava falando, imaginando se ele estava se referindo àquela hora em que acordou de repente e quase chorou. Ela não se lembra dos detalhes exatos, mas o que lembra é que uma mão vinda da escuridão se estendeu para tocar sua cabeça. Essa mão macia é quente e elegante, o que a acalma imediatamente, e quando ela acordou, percebeu que era a mão de Baek. Com ele tocando sua bochecha agora há pouco, Ari finalmente entendeu por que sua mão parecia tão familiar todo esse tempo. Desta vez ele pegou a mão dela, comentando o quão pequena ela era, enquanto em sua mente Ari estava morrendo de vontade de fazê-lo confessar o que mais havia acontecido em seu nascimento. Seu aborrecimento desapareceu de repente quando ela viu Baek usando seu poder, enquanto raios de luz azul emanavam do corpo dela em direção ao dele. Uma luz branca brilhou em seu estômago, e Ari de repente percebeu que não estava mais com fome porque o vigor de Baek a encheu.
Agora, ela pensa que talvez seja por isso que ninguém duvidou que ela era filha de Baek, pois o que ela consome diariamente é o seu vigor, e sem mais nem menos. Acabou, e Baek olhou para ela, dizendo-lhe que ela deve crescer rapidamente para que ele possa mandá-la embora o mais rápido possível. Sem outra palavra, Jarrah saiu da sala, enquanto Ari permaneceu olhando para o teto. Isso a lembra de como ela acordou de repente no meio da floresta uma noite, quando ele apareceu de repente e a levou com ele. Ela sabe que ele não está criando ela para fazer sua próxima refeição, nem a está criando para ter uma nova escrava. Então ela pensa que talvez a única razão pela qual ele a está criando é porque está ansioso para mandá-la embora. Além do mais, a gema que Miho deu a ele é altamente cobiçada por muitos deuses devido ao seu poder absoluto. Mas mesmo assim, Ari não pode deixar de se perguntar se Jarrah irá facilmente dispensá-la. Esse pensamento lhe deu algum alívio, mas ao mesmo tempo, Ari não consegue evitar a sensação de que foi abandonada pela segunda vez. No dia seguinte, Ari acordou de mau humor e uma das empregadas contou que a princesa estava fazendo beicinho novamente. Até Ari percebeu que ela está assim há alguns dias e, neste momento, desistiu de tentar descobrir o motivo pelo qual ela está se comportando assim. A outra empregada perguntou se talvez fosse porque a cama era desconfortável, mas a empregada ressaltou que a princesa dormiu profundamente na noite anterior. Até Ari sabe o quanto o sono é importante para ela, e que é algo que ela não sacrificaria, mesmo que estivesse tendo um acesso de raiva. A outra empregada perguntou se a princesa poderia estar com fome, mas Yeono mencionou que Ari comeu bem, mais cedo bebendo seu leite de forma agressiva, e foi então que a outra empregada disse a Yeono que a princesa poderia estar se sentindo infeliz porque Jarrah havia chegado, revelando o quanto ele odeia Ari. Ao ouvi-la dizer isso, Yeono contou à colega a conversa anterior que teve com Jarrah. Naquele momento, Jarrah ficou deprimido novamente sabendo que Ari o odiava. Embora Yeono tenha tentado garantir a ela que ela é apenas um bebê e que ela é assim mesmo, mesmo assim, Jarrah se sentiu mal por deixar Ari triste, chorando enquanto contava para Yeono. Então Jarrah decidiu ir embora. Com isso, a empregada ficou surpresa e perguntou para onde ele iria. E Jarrah lhe disse que iria até Ashram para encontrar seus defeitos. Yeono ficou ainda mais confusa com a resposta, mas Jarrah apenas lhe disse que era um lugar que ninguém poderia encontrar. Mas a outra empregada questionou o porquê lugar para onde Jarrah foi era um lugar que ninguém conseguia encontrar. Ele não reivindicou mais, mas acrescentou que parece que Aru descobriu o local, e é por isso que ele conseguiu trazer Jarrah de volta. Ao ouvi-los falar sobre isso, Ari percebeu que ela deve ter sido bastante dura com Jarrah, mas decidiu não se arrepender de suas ações, o que a deixou com raiva novamente. A outra empregada se pergunta em voz alta por que Ari trata Jarrah tão mal e deseja mais que a bebê melhore logo. Em vez de ouvir seus apelos, tudo em que Ari conseguia pensar era em como ela estava feliz com sua vida agora, sendo cuidada por tantas pessoas e se recusando a ir embora. Com convicção renovada, ele diz mentalmente a Baek Ryong que não deixará seu palácio. Na manhã seguinte era um dia claro e ensolarado. Mas Ari estava ocupada demais para notar o bom tempo, estufando as bochechas enquanto uma das criadas a encorajava. Desta vez, a empregada que cuida dela é uma tartaruga de olhos azuis, enquanto a princesa faz o possível para se virar na cama. Infelizmente, seus esforços não foram suficientes, então ela ficou deitada na cama, exausta, enquanto a empregada a encorajava, apesar de seu fracasso. Com isso, Ari ficou com raiva, dizendo mentalmente à empregada que ela deveria elogiá-la, já que ela se saiu muito melhor hoje em comparação com ontem. Ela decidiu que afinal não viraria hoje, já que Ari decidiu que ela não gosta dessa empregada. Depois de ficar chateada, a princesa ficou deprimida. Como Baek Ryong, pois ele nem veio vê-la dar o primeiro salto, dias de paz continuam a passar no palácio de Baek Ryong, e foi durante um desses dias de paz que Ari abriu os olhos ao sentir a presença de Jarrah. O vigor dele é diferente do Jarrah, fazendo-a se perguntar de quem é quando Yeono e diz que Aru está aqui. Ao mencionar seu nome, Ari fica curiosa ao lembrar que ele foi o novo soldado que capturou Jarrah pelo que ouviu das empregadas naquela época. Esse cara, Aru, de repente fala e elogia Yeono por fazer um bom trabalho, enquanto este lhe diz que ele sofreu muito no passado. Nesse ponto, Ari está agitada, curiosa e com mais vontade de ver como ele é.
mas ela não pode fazer isso porque há uma cortina que o separa. De repente, ele ouviu a voz de Jarrah chamando Aru por envergonhá-lo na frente de Ari. Como ele ficou em silêncio, Ari não viu que Aru estava com a mão na nuca de Jarrah, deixando-a com medo de quão barulhento ele estava, falando mais uma vez. Em resposta às suas reclamações, Aru solta Jarrah e diz a seu colega soldado para se comportar, dizendo-lhe quanto tempo foi perdido para localizá-lo. Além disso, Aru menciona que Yeono também está cansado de Jarrah. Ari concorda, balançando a cabeça ao perceber que Yeono passou por uma situação difícil, mas Jarrah diz a Aru para deixá-lo em paz, perguntando por que ele o forçou a voltar ao palácio e que ele poderia voltar sozinho. Desta vez, Aru responde que deveria se oferecer para fazer a vigilância diretamente para seu mestre, pois a verdade é que Aru também quer trabalhar como acompanhante da princesa Ari. Yeono entra na conversa, dizendo que concordaria com a ideia de Aru dizendo a ambos que é trabalho deles escoltar Ari, então o outro soldado deveria superá-lo primeiro. Depois de Aru, Jarrah se volta para Yeono, perguntando por que ela se cansou dele e por que o decepcionou, mas a empregada não responde. Em vez de Yeono responder, Aru pergunta novamente por que ele estava por aqui em vez de voltar, e Jarrah diz que tentou voltar depois do treino. O outro soldado não quer ouvir a sua razão e simplesmente diz-lhe que deve ficar no palácio a partir de agora, enquanto Aru se aproxima da cama da princesa, já que Jarrah prometeu ficar com Ari como um carrapato de agora em diante. Ao ouvi-lo dizer isso, Ari fica cheia de medo, e se pergunta se tudo isso é apenas um pesadelo, quando de repente as cortinas de sua cama se levantam e um soldado com longos cabelos rosa olha para ela. Ele avistou esse cavalheiro de rosto gentil como Aru, olhando para ele e deduzindo que ele também era muito bonito, enquanto o outro lhe deu um sorriso gentil e pediu desculpas por ter aparecido tão tarde. Ari se afastou dele, fazendo uma pequena birra e pensando em sua mente que ela se recusava a perdoá-lo, especialmente porque ele havia ordenado que Jarrah ficasse colada a ela como se fossem um só. Vendo sua expressão, Aru deduziu que a princesa não parecia gostar dela, enquanto Yeono pedia desculpas em seu nome. Além disso, a empregada explicou que também era porque Jarrah havia chateado muito a princesa no passado, e só a lembrança disso enchia Ari de medo. Desta vez, Ari olhou para Aru com raiva, perguntando mentalmente se ele tinha alguma ideia do quanto isso incomodava Jarrah. A princesa acrescentou que Aru deveria tê-la eliminado antes, dando-lhe outro motivo para odiar o soldado. Em vez de deixá-la ficar com raiva, Aru tentou acalmá-la mudando de assunto e apresentando-se como o tigre de Amur. Colocando a mão no peito, Aru se ajoelhou e pediu à princesa que confiasse nele de agora em diante, mas Ari ainda estava com raiva, dizendo-lhe em sua mente que deveria levar Jarrah se quisesse a ajuda dela. Aru disse a ela que ela deveria informá-lo se Jarrah tentasse incomodá-la novamente para que ele pudesse repreendê-lo. Isso pareceu afetar a princesa, pois Ari ficou chateada. Na verdade, todas essas coisas só a deixavam cansada. Enquanto isso, Aru olhou para ela e perguntou à empregada se o motivo pelo qual Ari conseguia entender tudo o que ele dizia, apesar de ser um bebe, era porque ela era filha de Baek Ryeong, e a empregada pareceu concordar também. Yeono acrescentou que a princesa era muito esperta e deduziu seus pensamentos com base em suas palavras e ações. Ari ficou satisfeita com o elogio de Yeono quando de repente sentiu um vigor familiar se aproximando. Aru também percebeu isso e olhou para trás para ver que havia entrado na sala. O tigre branco cumprimentou seu subordinado enquanto Aru fez uma reverência e mostrou-lhe respeito, desculpando-se por não ter conhecido seu mestre antes de ir para o quarto da princesa Ari. Ele também informou a Baek Ryeong que havia conseguido trazer Jarrah de volta, que estava de cabeça baixa. Então Baek Ryeong virou-se para ele e com voz autoritária olhou para Jarrah e perguntou-lhe se ele havia esquecido seu dever. O tigre branco até perguntou se suas ordens não soavam como ordens nos ouvidos de Jarrah, o que fez Jarrah tremer de medo. Em vez de esperar por sua resposta, Baek Ryeong continuou a repreendê-lo enquanto raios de luz branca emanavam de sua raiva e começavam a cercar Jarrah. Baek Ryeong se virou e começou a caminhar em direção à porta, deixando Ari desesperado por seu retorno. Em sua mente, ela estava gritando para Baek Ryeong não ir embora, e pensando que agora era a hora de mostrar a todos sua primeira jogada. Então, com todas as suas forças, Ari estufou as bochechas e tentou dar o melhor de si, conseguindo apenas perceber que havia caído da cama.
Enquanto se preparava para cair no chão, o impacto não veio porque ela se viu novamente nos braços de Baek Ryon. Finalmente estar em seus braços novamente fez a princesa Ari sorrir feliz, mas Baek Ryon apenas lançou-lhe um olhar vazio antes de fazer sinal para Iono trocar o colchão. A empregada tira Ari de seus braços, pedindo desculpas ao seu mestre enquanto Iono a coloca de volta na cama. Em sua mente, a princesa garante a Iono que ela não está ferida, mas o mais importante é que ela fica de mau humor porque ninguém a parabenizou por ter feito seu primeiro salto com sucesso. Com o sorriso mais brilhante, ela diz à princesa o quanto está orgulhosa de sua conquista. Isso levanta instantaneamente o ânimo de Ari, pois ela pensa que Iono é a única que realmente entende como ela se sente. Enquanto isso, Baek Ryong os observa à distância. Por outro lado, Ari acha que Baek Ryong deveria parabenizá-la também, mas por enquanto ela vai se contentar com o fato de ter conseguido salvá-la antes que ela caísse no chão. Baek Ryong se vira para Aru e ordena que ele fique um pouco no palácio, mas este estava prestes a apontar que uma missão de reconhecimento ainda está sendo realizada quando Baek Ryong lhe diz que certos bandidos não conhecem o lugar e ainda estão bisbilhotando. Com isso, Aru não questiona seu mestre e obedece à ordem enquanto Baek Ryong sai da sala. Assim que seu mestre estiver fora do alcance da voz, Iono está prestes a esclarecer o que Baek Ryong disse quando Aru lhe conta que os inimigos entraram no palácio e estão procurando pela princesa Ari. Ao ouvir essa confirmação, Iono fica preocupada e agora finalmente entende por que Baek Ryong ficou bravo quando Jaha saiu, porque isso significava que Baek Ryong assumiria a responsabilidade por isso. Aru simplesmente comenta que esses bandidos devem estar desesperados para serem erradicados, mas antes que pudesse explicar melhor, ele se curva e se despede da princesa Ari. Iono dá um tapinha nas costas de Jaha e diz como ela está feliz por ele finalmente estar de volta com eles, mas este ainda se recusa a levantar a cabeça. Vê-lo assim também deixa Ari de mau humor, então ela decide mostrar algo de bom para todos. Ela levanta o punho, chamando a atenção de Jaha, enquanto tenta se virar novamente, o que ela consegue fazer pouco antes de Jaha tocá-la nas costas. Ele diz que isso é algo precioso, que só lhes mostrará desta vez. De repente, o rosto de Ari se ilumina e ela sorri amplamente para a empregada, que percebe que acabou de lhe mostrar algo precioso. Isso o deixa feliz, e ele promete dedicar sua vida para protegê-la e nunca deixá-la. Sua declaração faz com que o rosto de Ari caia rapidamente quando ela percebe que isso o tornou ainda mais encrenqueiro. Mas é tarde demais. Ele já decidiu se agarrar à princesa como um chiclete, enquanto ela grita com ela em sua mente que não é isso que ela quer. Mais dias se passam e a princesa melhora muito, pois agora já consegue engatinhar. Jaha não a anima mais, enquanto Ari diz a eles que isso é apenas uma pequena conquista. Assim que aprender a andar, irá imediatamente para Baek. Mas justamente naquele momento, outro pensamento passa pela sua cabeça. Por que ele não consegue falar? Como se fosse uma deixa, ele não se pergunta mais por que a princesa não começou a balbuciar. Sentimento partilhado por Jaha, que também quer ouvi-la. Iono menciona casualmente que seu mestre também está esperando a princesa começar a falar, fazendo-a duvidar se Baek está realmente ansioso para ouvir suas primeiras palavras. Nesse momento, Jaha pergunta a Iono se ela tem certeza de que seu mestre está esperando a princesa falar, enquanto Ari ouve atentamente a conversa. Dizendo a Jaha que seu mestre não veio visitar a princesa ontem à noite, embora ela tenha certeza de que ele faz o possível para vir todos os dias. Mas Ari contradiz mentalmente que Baek só tem estado assim ultimamente porque Ari está aqui, monitorando suas ondas de rádio de vez em quando. Mas o que ele realmente quer ressaltar é que Iono está errado. A professora dela não veio visitá-la ontem nem na semana passada. Mas graças a algumas palavras de encorajamento dos dois, Ari sentiu-se melhor. Então ela continuou exibindo seu rastejamento para eles enquanto eles a aplaudiam. Mais tarde naquela noite, Iono lhe informa a Jaha que seu professor não veio visitá-la hoje devido à carga de trabalho, enquanto Ari está deitada na cama ouvindo a conversa. Ele começa a fazer beicinho, dizendo-lhes mentalmente que, afinal, ele estava certo. Ele não tem aparecido ultimamente, mas antes que fique mal-humorada, Iono lhe o pega para cantar uma canção de ninar, dizendo que é hora de dormir, enquanto Jaha fica de guarda, vigiando a sala. Ari estava prestes a adormecer completamente quando ouviu Jaha chamar Iono e instruí-la a pegar a princesa e se esconder em um canto.
Ari fica com raiva dele, pensando como ele ousa interromper o sonho dela. Mas de repente Jarrah grita para Yeono se apressar e se esconder, com a mão pronta para desembainhar a espada. Assim que ele desembainhou a espada, feixes de luz amarela apareceram emanando de Jarrah enquanto ele orientava alguém na escuridão a sair. De repente a porta do quarto de Ari se abriu, seguida por sombras escuras de fumaça. Ari observou e perguntou se estes eram os bandidos que Ari mencionou. Só então, uma mão podre apareceu na porta, seguida por uma voz mencionando as contas. Uma criatura assustadora com longos cabelos escuros e olhos amarelos surgiu, murmurando sobre poder. Mas Jarrah se manteve firme e apontou a espada para a criatura. Ele diz à criatura que tem coragem de entrar na sala assim e proclamar que não é Deus nem humano. Jarrah avisa a criatura para sair agora, poupando sua vida se o fizer. Mas a criatura sombria apenas cerrou os dentes e disse a Jarrah para lhe entregar as contas. De repente, ela fica agressiva, gritando com ele, enquanto Jarrah diz à criatura que não entende o que ele está tentando dizer. Mas, para começar, a criatura nunca se interessou por Jarrah. Seus olhos estavam focados exclusivamente em Ari, que também a olhava com olhos assustados. De repente, a criatura desembainhou a espada, deixando Jarrah chocado com a capacidade dos bandidos de fazê-lo, enquanto a criatura avançava em sua direção. Assim que suas espadas estavam prestes a fazer contato, houve um flash de luz branca, e logo a espada da criatura quebrou, no momento em que a criatura foi erradicada. Jarrah rapidamente se ajoelhou diante de seu mestre, enquanto o tigre branco o informava que alguém havia quebrado o tabu. Mas se estiver quebrado, ele tem certeza de que isso definitivamente irritará Miho, dizendo-lhes que alguém deve querer evitar ser pego. Nesse momento, Jarrah propõe que ele poderia ser um dos donos do terreno, mas Baek já estava com sua atenção voltada para Yeono e Ari, perguntando à empregada sobre a princesa. A empregada garante que ela não está nada machucada ao entregá-la a ele, mostrando uma expressão preocupada no rosto. A princesa não gosta da aparência de Baek agora, e diz a ele mentalmente para não parecer triste. De repente, ela se lembra de Yeono dizendo que o tigre branco estava esperando para ouvir o balbucio de Ari. Ela decide ceder aos desejos dele e solta seu primeiro balbucio chamando-o de Dada. Tanto Yeono quanto Jarrah ficam surpresos ao ouvir o primeiro balbucio da princesa. Ela está satisfeita com seus esforços, sentindo-se muito realizada, pois acredita que já está balbuciando há algum tempo e sabe que o tigre branco está ansioso para ouvir suas primeiras palavras. No entanto, vendo o rosto imperturbável de Baek, ela perguntou mentalmente o que havia de errado desta vez, quando o tigre branco de repente perguntou a Ari o que ele estava tentando dizer. Não entendi uma única palavra do que ela disse. Isso perturbou a princesa, furiosa em sua mente que o importante é que agora ela começou a balbuciar. Irritada com a falta de resposta dele, a princesa balbucia com raiva enquanto Yeono fica de prontidão tentando acalmá-la. A empregada informa a seu mestre que a princesa estava tentando dizer o nome de Baekryung, mas rapidamente pede desculpas após mencionar seu nome casualmente em voz alta, sem qualquer reverência, dizendo a si mesma que afinal não deveria ter dado ouvidos a Yeono. Agora ela está chateada com a forma como Yeono e Jarrah fizeram uma lavagem cerebral nela para fazer isso. Mas então Yeono liga para Ari, dizendo que ele deveria ligar para seu pai professor. Ari apenas faz uma cara de irritada, dizendo a Yeono que odeia a ideia e decide que vai chamá-lo pelo nome em vez de pai. Agora que Ari se recusa a olhar para eles, Yeono presume que a princesa não está familiarizada com o termo pai porque, em vez disso, os ouve chamá-lo de professor. Com isso, Jarrah sugere que talvez eles devessem começar a chamar o tigre branco de pai também, mas Baek os impede antes que tentem. Nesse momento, ele cutuca a cabeça de Ari e diz que não se importa como ela o chama e que é livre para fazer o que quiser, o que deixa Ari feliz. Com Ari ainda nos braços, Baek instrui Jarrah a ligar para Ari, e este corre para informar seu mestre. O tigre Amur informa a este último que houve uma violação de segurança, mas Ari não consegue acreditar. Antes que Ari pudesse falar, Baek o interrompe, dizendo que era natural que Ari não percebesse porque outra pessoa se envolveu, o que deixou um gosto ruim na boca de Ari por acreditar que ainda era sua responsabilidade. O tigre Amur inclina a cabeça em desculpas enquanto Baek coloca Ari de volta na cama e diz que Miho já está investigando o assunto. Além disso, ele também informa que será realizada uma reunião enquanto Aru ressalta que a condição para a próxima convenção já está atendida.
A princesa já sabe dar cambalhotas e engatinhar. Ao mencionar isso, Ari se pergunta se também deveria comparecer à referida reunião quando Aru intervém, e pergunta quando ela acontecerá. Baek responde calmamente que será amanhã, deixando seu subordinado surpreso e confuso, incluindo Ari também. Todos tentam conversar, dizendo que é muito cedo, e a preocupação de Ari é que haja até bandidos escondidos no palácio. Já que seria muito perigoso, e na cabeça dela, Ari concorda com eles já que é muito rápido e ela acha que ainda não está pronta. Em vez de ouvir seus comentários, Baek diz a Aru e Jarrah que um deles deve ficar no palácio, deixando-os congelados em Sok. Aru foi o primeiro a falar, oferecendo-se para deixar Jarrah ficar para trás enquanto os outros protestavam. Aru o lembra de como ele o recuperou e que ele não é páreo para ele, enquanto um Jarrah furioso tenta acertá-lo. Os dois começam a brigar quando Yeono sugere ao seu mestre que simplesmente deixem a princesa escolher quem ficará em seu lugar. Baek rapidamente aceita sua sugestão, então ela ordena que seus subordinados se sentem enquanto Aru e Jarrah tentam bajular ela. Sem que eles soubessem, a princesa já havia decidido quem acompanharia ao palácio. Então ela começou a rastejar diretamente em direção a essa pessoa enquanto os dois homens esperavam que ela escolhesse um lado. Ele já estava se desculpando com Jarrah, dizendo que precisava seguir seu instinto enquanto rastejava até Aru. Ao ver a princesa escolhê-lo, Jarrah abaixou a cabeça e quase se emocionou com a aparência dele, mas decidiu se manter firme em sua decisão de rastejar bem na frente de Aru. Assim que ficou na frente dele, ela sorriu e Aru retribuiu o gesto, feliz por a princesa finalmente tê-lo escolhido. Por outro lado, Yeono dá um tapinha no ombro de Jarrah, consolando-o pela perda, enquanto a princesa suspira de alívio porque finalmente poderá passar algum tempo separada de Jarrah. No dia seguinte, Aru acompanha Yeono e a princesa enquanto eles se preparam para deixar o palácio. Ao fazer isso, pergunta à empregada se é a primeira vez que ela participa da reunião e ela afirma. Ela também ressalta que sua posição é para alguém que também não era obrigado a comparecer à reunião, mas Aru garante que é apenas uma reunião normal e chata e apenas os professores participam dela. Desta vez, ele pergunta se ela conhece geografia e a empregada admite que não sabe muito, pois ainda não esteve no leste. Aru a tranquiliza novamente e então assobia, chamando um cavalo alado do céu. Ari ficou maravilhada com o aparecimento de uma criatura tão majestosa. Maravilhada porque era a primeira vez que via algo assim. Aru se vira para eles, informando aos demais que montará no cavalo azul, mas Ari fica assustada com a ideia de montá-lo. Aru embarca em seu cavalo e diz a Yeono que ele irá liderar o caminho, enquanto seu mestre provavelmente se posicionará na parte de trás, para que Yeono e Ari possam seguir seu exemplo. Agora é a vez de Yeono montar no cavalo ao lado dele, e enquanto segura uma das rédeas na mão, ele garante a Ari que seu cavalo está bom, mesmo que a criatura esteja apenas no nível azul e não possa falar. Com Yeono acariciando o focinho do cavalo, Ari percebe que não é tão assustador quanto ela pensava e, pelo contrário, o cavalo parece bem fofo. Então agora ela está feliz e convencida de que a criatura a servirá bem. Na sua cabeça, ela já decidiu que este cavalo será o seu favorito, enquanto abre as asas e voa para o céu. Agora que estão a caminho do palácio, a Ari volta a sentir-se ansiosa com a reunião que está prestes a realizar-se, pois envolve todos os proprietários dos terrenos. Ela não pode deixar de se preocupar com a possibilidade de o atirador tentar atacar as contas novamente, enquanto ela se vira e vê Baek cavalgando logo atrás dela. Ao vê-lo assim, ele deposita nele sua fé, acreditando que não permitirá que nada de ruim aconteça, convencendo-se de que a reunião que irão comparecer é apenas um simples encontro e que tudo ficará bem. Pessoal, este é o final do vídeo. Se você gostou, comente a parte 2 na seção de comentários. Aperte o sino, curta o vídeo e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até a próxima!